Oi, gente, tudo bem? Estamos dando prosseguimento aqui à atividade de extensão Problematizes, com o quadro No Olho do Furacão. Hoje a gente vai receber o professor Marcelo Badaró, que é professor de História da UF, tá? Membro do NIEP da UF, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, né? E a gente vai ter um papo na temática desse semestre, que é a relação de funcionalidade da escravidão para a emergência do capitalismo, tá? A gente selecionou como texto de referência parte da obra dele, A Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo. E para quem está assistindo pela primeira vez aqui o quadro No Olho do Furacão, tem lá no canal do Instituto de Economia, né, os papos todos que a gente já teve até aqui. E nesse semestre, com essa temática, a gente já conversou sobre alguns temas. Vou falar aqui rapidinho para a gente já começar o nosso papo. A gente conversou com a professora Mônica Lima, né? O debate, a gente fez o debate sobre resgate da história sensível da cidade do Rio de Janeiro, resgatando as matrizes africanas, tanto na cultura, na religião, na ocupação do espaço da cidade do Rio de Janeiro, debatendo com esse debate, né? Com essa conversa que a gente teve com a Mônica, a gente debateu a gente debateu a racialização do Porto do Rio de Janeiro, né? Com a ocupação do espaço e com o projeto de Porto Maravilha, mais recente, no começo do século XXI. A gente debateu com a professora Ana Paula Procópio, né, a importância da resistência negra na sociedade brasileira. A gente debateu com o movimento negro unificado, a trajetória do movimento negro organizado no Brasil, a partir da abolição, tá? Debatemos também a importância da publicização recente da obra do Clóvis Moura, né, para esse debate que a gente tem feito aqui sobre relação de escravidão e capitalismo. Tá? Então, Marcelo, boa noite. Já vou emendar com a primeira pergunta, que sou eu mesmo que faço, tá? E aí a gente passa a palavra, Marcelo. Enfim, dentro do Instituto de Economia, a gente começou esse semestre, né, uma discussão com um curso da relação de escravidão e capitalismo, chama Capitalismo e Escravidão, né? E a gente tem debatido vários autores do pensamento socioeconômico brasileiro e da historiografia mundial que estão debatendo essa temática, tá? E a gente parte da ideia, para a pergunta que eu quero formular aqui, Marcelo, de que a sociedade brasileira é neurótica culturalmente, né? No sentido de que ela nega a existência de seu principal problema na ótica da Lélia Gonçalves, por exemplo, né? E a gente pode ver que essa neurose cultural, esse lance de ocultar o debate sobre o racismo na sociedade brasileira, se reflete na produção de conhecimento no Brasil, tanto na academia como em outras esferas da sociedade civil, tá? Especificamente dentro da academia, a gente vê, né, como essa questão aparece em autores que muitas vezes são considerados progressistas da formação socioeconômica brasileira. Por exemplo, no Celso Furtado, né, com Formação Econômica do Brasil, economista Furtado, que vai tratar o negro como mero fator de trabalho, né, ao longo da formação socioeconômica brasileira. Quando ele vai falar do debate da transição do século XIX para o XX, vai falar que o negro estava debilmente adaptado, né, a uma sociedade capitalista, né, uma visão muito que reproduz, de certa forma, um racismo acadêmico, tá? Que é fruto da sociedade brasileira. Um outro autor progressista que acaba reproduzindo um certo racismo também na sua produção é o Caio Prado Júnior, né? Que enxerga também o homem negro como mero fator trabalho ou a mulher negra como mero desejo sexual do senhor de escravizados, né? Em autores que não são progressistas, mas que são explicitamente racistas, aparece essa discussão da escravidão de uma forma bastante peculiar e conservadora, né? Como no Oliveira Viana, no Silvio Romero, no Alberto Torres, tá? Em outros autores que são considerados conservadores, a gente pode chamar de conservadores, mas que têm uma contribuição para o debate da importância do negro no Brasil, como Gilberto Freire, que vai ser um dos pioneiros em admitir a importância do negro na cultura brasileira, né? A gente pode afirmar que a abordagem dele, de certa forma, subsidia a ideia de existência de uma democracia racial no Brasil. Falei para caramba para te perguntar o seguinte, Marcelo, como é que você vê, dentro da historiografia brasileira,
tá? No pensamento socioeconômico brasileiro, na história, na economia, enfim, nos diversos ramos da ciência. Como é que você vê esse problema de neurose cultural? Por que que a gente nega tanto esse debate na produção socioeconômica brasileira? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Qual a sua perspectiva sobre isso? Marcelo caiu? Tá mutado, Marcelo. Ô, Marcelo, você está com o microfone fechado. Tá certo. Tradicional esse erro. Não, eu estava dando um olá para todos, para não dar boa noite, boa tarde, bom dia, conforme as pessoas assistirem cada horário. Mas eu queria dizer, antes de mais nada, que é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E depois de ouvir as figuras ilustres que me antecederam nessas conversas, né? Fiquei até interessado em assistir a todos os programas, né? E dizer que a minha contribuição, né, para essa conversa, ela vem de uma área muito própria, né, de estudos e tal, que eu sou um historiador que se dedicou ao longo da maior parte, né, da vida a estudar a história social do trabalho, a classe trabalhadora e tal, né? Então, no meu campo de estudos, isso que você está relatando para o pensamento social brasileiro de uma forma geral se refletiu numa perspectiva que segmenta a história do Brasil em dois momentos, né? Um momento até 1888, que seria o momento do domínio da escravidão, e um momento pós 1888, que seria o momento do domínio do trabalho livre. Acontece que, ao fazer essa segmentação, essa historiografia, partindo muitas vezes de uma referência com foco muito exclusivamente centrado no caso de São Paulo, né? A gente poderia dizer do centro-sul do Brasil, mas especificamente de São Paulo, né? Ela tendeu a invisibilizar a presença dos trabalhadores negros e negras, né? Ex-escravizados ou não, na força de trabalho brasileira e na história do trabalho do Brasil pós-abolição. E essa invisibilização levou a uma interpretação de que a classe trabalhadora urbana, industrial, brasileira do final do século XIX, início do século XX, era toda composta por pessoas brancas, imigrantes, ou seus descendentes, né? Como se a população negra tivesse subitamente desaparecido ou caído para as margens, né, da sociedade no período pós-abolição. Então, eu, quando comecei a pensar, né, na formação da classe trabalhadora numa cidade como a do Rio de Janeiro, me deparei com esse tipo de questão. Mas onde estavam aqueles trabalhadores negros, aquelas trabalhadoras negras de uma cidade que, no meio do século XIX, foi a maior cidade escravista das Américas e até mesmo, a gente pode dizer, a maior cidade escravista do mundo, né? Obviamente, eles não tinham desaparecido do mapa, embora possa ter um esvaziamento da população escravizada depois do fim do tráfico, em 1850. Eles estavam ali, né, compartilhando os mesmos espaços de trabalho, os mesmos territórios, com a incipiente classe trabalhadora assalariada que se formava, fosse ela de origem europeia ou não, né? E trocando experiências. Então, a formação dessa classe trabalhadora envolveu essa relação de trocas de experiência entre os escravizados e os ditos livres, né? Livres para vender sua força de trabalho no mercado. E pós-1888, pelo menos um terço da população era uma população de origem africana, ou negra, né? Descendente de africanos, na cidade do Rio de Janeiro, o que significa dizer, olhando para os dados do mercado de trabalho, que eles continuavam lá, muitas vezes em posições subalternizadas no mercado de trabalho, áreas onde o salário era mais baixo, né? Mas ainda assim, como desde a época da escravidão, em todas as áreas do mercado de trabalho, da cidade, indústria, comércio, serviços, lá tinha presença de população negra. Então, essa invisibilização que você definiu, né, como uma neurose, né, ela, de certa forma, atravessa todos os campos de conhecimento, todas as áreas de estudo.
e ela passa por, acho que, várias camadas, né? Uma é uma camada social que a gente poderia chamar mais de estrutural do racismo na sociedade brasileira, né? De uma certa forma, o racismo no Brasil tem como especificidade, isso tanto a Lélia Gonçalves quanto o Clóvis Moura, que você citou, né? Eles percebem, por caminhos não idênticos, mas confluentes, né? Tem como especificidade justamente a sua autonegação, né? Uma das formas do racismo se sustentar na sociedade brasileira, pelo menos depois que o racialismo científico começou a ser mais questionado, né? Foi justamente se autonegar, dizer, não, o Brasil é uma sociedade inclusiva, inclusive do ponto de vista racial, aqui todos têm as mesmas oportunidades, então quem não alcança, né, um padrão mínimo de qualidade de vida é porque não teve competência, não teve mérito, não teve esforço, não teve e não por uma questão de opressão, seja ela racial, seja de gênero. Então, essa ideia de que é uma sociedade inclusiva, né, que depois vai ganhar forma na tese da democracia racial e tal, né? Mas essa ideia da sociedade aberta, da sociedade inclusiva, que nega o racismo o tempo todo, eu acho que é uma camada mais profunda, né? Que atinge as elaborações intelectuais de formas variadas. E eu acredito que tanto o que você chama atenção, né, da existência de intelectuais, inclusive do campo dito progressista, da esquerda, com referências no marxismo, né, que negam a centralidade da presença, ou mais, negam a agência, né, o papel ativo na história da população negra, seja no período da escravidão ou pós-abolição, né, em certa medida, um reflexo dessa dimensão mais estrutural, mais profunda do racismo na sociedade brasileira. Eu acho que tem uma outra camada, que é aqueles intelectuais, aquelas intelectuais que explicitam essa contradição também são invisibilizados e foram, por muito tempo, invisibilizados. Está aí o exemplo, atrás de você tem ali o Clóvis Moura, né? Um livro ali do Clóvis Moura. Está aí o exemplo do Clóvis Moura, um intelectual super sofisticado, que foi um dos primeiros a tratar de várias questões da história da escravidão, dos quilombos, né, da presença negra pós-abolição, que é tratado ainda como um intelectual, digamos, paralelo ao saber acadêmico, ao saber consagrado. Nos últimos anos tem sido recuperado, esforço muito meritório nessa direção do pessoal da editora Dandara, né, que está republicando várias obras do Clóvis Moura, mas ainda assim não é um intelectual, não é uma obra dele, né, que seja sempre incluída na bibliografia dos cursos de História do Brasil, por exemplo, como deveria ser, né? A Lélia Gonçalves é outro exemplo, e a gente teria vários outros exemplos para citar aqui, né? Me parece que há uma certa inflexão no meu campo de estudo, que é a história, né? A partir do final dos anos 70, quando aparecem as obras do Jacó Gorender, do Ciro Cardoso, né? Que destacam a especificidade da sociedade colonial brasileira a partir das relações de produção escravistas e tratam do modo de produção escravista colonial. Então, no conhecimento, digamos, mainstream, universitário, eles estabelecem um debate, que é um debate que eu acho que entre o final dos anos 70 e o centenário da abolição em 1888 é o grande debate historiográfico, eu diria, o maior debate historiográfico que já ocorreu no Brasil, pelo menos nesse período já após universidades e tal, né? Mas ainda assim eu diria que não são obras, né, que tiveram o destaque merecido, ou pelo menos não dá para dizer, né, que, apesar do destaque que elas tiveram nesse debate dos anos 70, 80, que elas hoje sejam tratadas como parte do cânon, né, do estudo da formação social brasileira. Muitas vezes aparecem aí como quase que um desvio, né, de caminho da tradição analítica que vem de Caio Prado Júnior para toda a geração seguinte de pesquisadores e professores da Universidade de São Paulo, etc. Então, acho que há, sim,
né, uma relação entre essa invisibilização do racismo, um racismo que se perpetua negando-se a si mesmo na sociedade brasileira, e essa produção de intelectuais, de obras sobre a formação social brasileira. Maravilha, Marcelo. Obrigado pela resposta. Já vou passar para o próximo entrevistador, que é o extensionista Jackson. Palavra contigo, Jackson. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite, Jackson. Então, tem uma questão polêmica aqui, mas ao mesmo tempo interessante, surgiu nos nossos trabalhos da eletiva, né? Então, aí, em nossos estudos na eletiva, né, uma questão se tornou básica, né, para o curso, que foi as reflexões sobre as diferenças entre raça e racismo. Vimos em autores como Kabengele Munanga, que é meio congolês, meio brasileiro, como a discussão da raça evolui da biologia para uma tentativa de explicação científica, né, de diferenças entre raças humanas, entre aspas, e como depois, mesmo que a própria ciência tenha demonstrado falha às explicações eugenistas, o racismo persiste enquanto um conceito político-cultural que subsidia a exploração econômica. Então, aí eu perguntaria a você, ou melhor, eu gostaria que você pudesse me dizer, de maneira geral, como o debate sobre a diferença entre raça e racismo foi assimilado pelo próprio Marx e pelo marxismo. Bom, essa pergunta é muito boa, Jackson. E eu não tenho uma resposta em 10 minutos que possa contentar, né, essa discussão que você está colocando aqui. Mas eu diria para você o seguinte: do ponto de vista histórico, o que nós conhecemos hoje como racismo nasce com a escravidão moderna, né, o processo de escravização de massas de populações, especialmente a partir do século XVI, trazidas de forma forçada da África para as colônias europeias nas Américas, né, e de uma passagem, né, da justificativa desse processo de escravização de natureza religiosa ou de natureza civil, penal, criminal, né, jurídica, para uma justificação, para uma justificativa de natureza dita científica, né, a partir principalmente do final do século XVIII, início do século XIX, quando se começa a atribuir características imutáveis a pessoas em função de traços físicos, fisionômicos, cor da pele, etc., de uma forma que até então, né, não existia no pensamento social, mesmo ocidental, europeu. Se discriminações e formas de opressão já tinham existido em períodos anteriores e escravidão já tinha existido em períodos anteriores, a combinação disso com a ideia de que são características biológicas imutáveis, que podem ser associadas a traços físicos das pessoas, que justificariam uma hierarquia, né, racial, ou esse pensamento racialista, esse racismo científico, ele nasce, sem dúvida nenhuma, com a escravidão moderna nas Américas, e eu diria especialmente, né, a partir do período em que a escravidão começa a ser mais contestada pelos movimentos de luta pela liberdade, pelo abolicionismo numa escala transatlântica, né, numa escala quase global. Então, desse ponto de vista, é desse racismo, né, baseado em ideias científicas, que a gente pode falar quando fala do Marx, que escreve no século XIX, né, a maior parte da sua obra escrita entre os anos 1840 e 1870, né, quando nas Américas, né, a escravidão está sendo progressivamente abolida, mas com muitas lutas para que isso aconteça, tanto no continente europeu, mas especialmente, né, no continente, ou nas Américas, né, no continente americano. Isso começa lá com a Revolução Haitiana como um grande marco, né,
uma das grandes revoluções, da chamada Era das Revoluções, aquela menos valorizada, mas talvez a mais fundamental, porque rompe ao mesmo tempo com o colonialismo e com a escravidão, né? Algo que outros movimentos de independência nacional não fizeram. Imagina no caso brasileiro, então, né, que foi o último a abolir a escravidão. Marx já estava morto quando a escravidão acabou no Brasil, mas ele acompanha justamente esse período, que é um período que a gente pode dizer áureo, né, da produção baseada em relações de trabalho escravistas. E ele percebe isso tudo. Se a gente olhar para o Capital, que é a obra mais importante do Marx, a escravidão aparece lá em vários momentos, né? A escravidão aparece na análise sobre a acumulação primitiva de capital, assim chamada acumulação primitiva. Quando o Marx mostra, por exemplo, que o enriquecimento dos comerciantes de Liverpool, na Inglaterra, uma área portuária, né, foi centralmente baseado no tráfico de pessoas escravizadas, né? Também, claro, Marx faz aquela análise, né, no final do livro 1 do Capital sobre o modelo de colonização que estava sendo empregado na época dele, no século XIX, e ele mostra lá, olha, sem trabalho forçado não vai haver produção de natureza capitalista nas áreas coloniais, porque até você passar por todo o processo de expropriação dos trabalhadores e trabalhadoras que ocorreu na Europa Ocidental, né, e que ele analisa também no Capital nessas áreas, ia demorar séculos, né? Ou mesmo trazendo trabalhadores de fora, se há abundância, disponibilidade de terras, eles não vão trabalhar para plantation colonial e tal. Então, o trabalho forçado é parte do processo de colonização, ele também entende isso, né? Mas, ainda, ele percebe que, com a Revolução Industrial, há uma redinamização das relações de trabalho escravistas nas Américas, e ele analisa principalmente o sul dos Estados Unidos, né, onde ele mostra, olha, com as fábricas de tecido a todo vapor no norte da Inglaterra, e ele faz até um paralelo, né, quando começa a se dar a escravização infantil nas fábricas de tecido de Manchester e da região do norte da Inglaterra, se intensifica a exploração do trabalho escravizado no sul dos Estados Unidos. Por quê? Porque agora há uma cadeia de produção numa escala de reprodução ampliada do capital que faz uma pressão para a intensificação da produtividade da produção de algodão no sul escravista dos Estados Unidos. Então, ele também percebe aquilo que hoje, já a partir do trabalho do Dale Thomas, né, é chamado de segunda escravidão. Bom, desse ponto de vista, o Marx tem uma análise em que a escravidão tem um papel no capitalismo, né? E ele não podia não ter, né? Pelo menos se ele era, como era, né, um sujeito atento às questões do seu tempo, porque, de fato, a gente está falando de uma época em que a escravidão nas Américas, apesar da luta abolicionista, apesar da abolição estar em marcha e tal, ela ainda era central, né, nessa relação metrópoles coloniais europeias e as colônias nas Américas. E ele mesmo chama atenção, olha, a relação colonial continua para além da independência política, como no caso do sul dos Estados Unidos. Agora, ele também chamou atenção para o papel que a escravização tinha na luta de classes, inclusive na relação entre capital e trabalho. E, a partir dessa discussão, né, ele entende tanto que a luta pela emancipação de trabalhadores escravizados é central para a luta pela emancipação dos trabalhadores ditos livres, quanto o caráter transatlântico, né, dessas relações. Lembremos que lá no Capital ele vai dizer que o trabalho de pele branca não vai se emancipar enquanto o trabalho de pele negra for marcado a ferro. Quer dizer, não vai ter emancipação da classe trabalhadora assalariada europeia se não existir fim da escravidão. Uma coisa está relacionada à outra, e não à toa o Marx investiu muito em análise e em política, né, intervenção política, em defesa do Norte, do governo central, do governo da União na Guerra Civil nos Estados Unidos.
porque o Marx foi um dos primeiros analistas políticos, né, a explicitar: a guerra civil não tem a ver com disputas comerciais, com disputas políticas, a guerra civil tem a ver com a escravidão, e ela só pode ter um fim, né, quando o governo da União assumir uma perspectiva claramente anti-escravista. E mais, né, ele dizia mesmo, quando ele convocar tropas de trabalhadores negros, ex-escravizados, oferecer a liberdade em troca da luta pela União, né? Ou seja, quando essa guerra, e ele usava essas palavras, se transformar numa guerra revolucionária. Ora, Marx chama atenção para isso sem fazer longas discussões sobre o racismo em específico, mas, obviamente, ele tem em mente que formas diferenciadas de exploração da força de trabalho dividem, né, aqueles que são explorados ou subsumidos, submetidos à exploração do capital, né, e isso enfraquece a luta revolucionária. E ele é mais explícito ao falar disso quando ele faz comparações entre o que acontece na América do Norte e o que acontece na Inglaterra. E ele vai dizer: na Inglaterra, a classe trabalhadora inglesa é envolvida por uma ideologia da burguesia inglesa, que é uma ideologia colonial. E, por conta dessa ideologia colonial, ela vê como concorrente, inimigo e como alguém desqualificado, num sentido, inclusive, racista, né, o irlandês, o trabalhador irlandês que migra para a Inglaterra para buscar um lugar no mercado de trabalho. E o Marx faz uma comparação, né? A forma como o trabalhador inglês vê o trabalhador irlandês no mercado de trabalho inglês é similar àquela que o trabalhador branco vê o trabalhador negro no sul dos Estados Unidos. E essa perspectiva, então, ele não está usando a expressão racismo, né, mas ele está explicando, na forma como ele compreende a questão, do ponto de vista de uma análise, né, bastante crítica, como é que a ideologia burguesa estabelece esse tipo de divisões no interior da classe trabalhadora, e isso inviabiliza, né, a luta pela superação da ordem capitalista. Ele chega à conclusão, depois de um bom tempo, dizendo até que o caminho ia ser inverso, por volta de 1870, ele diz: olha, a luta pelo socialismo na Inglaterra depende antes da luta pela libertação nacional da Irlanda. Ela não vai começar enquanto a luta pela libertação nacional da Irlanda não avançar, porque a força do capitalismo inglês reside tanto na riqueza produzida pela exploração dessa colônia, que é a Irlanda, quanto por essa divisão, né, que a ideologia burguesa introduz no interior da classe trabalhadora, a partir da noção de que os irlandeses são inferiores, né, aos trabalhadores ingleses e estão ali disputando espaço no mercado de trabalho de uma forma desonesta, de uma forma que seja roubar, né, o espaço dos trabalhadores ingleses. Então, essa relação entre xenofobia e racismo, quando ele faz a comparação com o sul dos Estados Unidos, né, já está presente nas ideias do Marx. Agora, eu diria para você, o Marx não encerra o debate do marxismo, ou dos marxismos, claro. O racismo é uma questão presente nos nossos dias, né? E o Marx, lá, há 150, né, ou mais anos, não teria como dar conta das questões do nosso tempo. E aí os marxismos do século XX e do início do século XXI nem sempre foram sensíveis, né, a discutir a questão racial a fundo, mas eu acho que em alguns momentos foram, e aproveitaram tanto alguns dos insights do Marx na obra dele, quanto avançaram para além, né, do que o Marx tinha pensado, justamente para tentar entender como é que, mesmo com o fim da escravidão moderna, da escravidão nas Américas, como mesmo a partir de uma situação em que o trabalho assalariado se generaliza pelo mundo, em tese, né, os trabalhadores assalariados seriam todos iguais perante a lei. Do ponto de vista do capital, qual a diferença faria em explorar um trabalhador pela cor da pele dele? O que interessa é extrair o mais valor dele, né? Mas, na prática, o que a gente observa não é isso. Os mercados de trabalho são hierarquizados, as condições de vida são hierarquizadas por critérios que a gente pode chamar, né, de critérios de classe, obviamente, mas também atravessando de uma forma indissociável, né, por critérios raciais. Então, acho que o melhor do marxismo
numa perspectiva que bebe lá no Marx, mas tenta ir além no século XX, XXI, né? Tentou explicar isso, mostrando justamente não só a funcionalidade do racismo para a exploração capitalista, porque o mercado de trabalho também é um local de concorrência entre trabalhadores, né? E nessa concorrência precisa de alguma explicação para dizer que nem todos são iguais, que alguns não vão ter emprego, que outros vão ter os piores empregos, vão ter que ficar com os empregos que pagam pior e tal. E essa explicação passa, né, por raça, passa por gênero. Essa é a explicação para lembrar lá o Marx, né? A ideologia burguesa atuando sobre a classe trabalhadora também, né? Mas também para a gente entender como é que a relação de metrópole e colônia pode ter acabado com as independências políticas, mas as relações econômicas de dependência dos países que foram colônias, né, com os países que foram os primeiros a se desenvolver do ponto de vista capitalista, e que foram países, obviamente, que tiveram colônias, né, no período da assim chamada acumulação primitiva, essa relação continua sendo uma relação, em grande medida, colonial, o que explica essa permanência do racismo também, né? Então, bom, são vários elementos, e a questão é muito rica, né? Mas são pistas, aí, apontamentos para tentar te responder, Jackson. Muito boa, de fato, a pergunta, Jackson. Obrigado, obrigado, Marcelo, pela resposta, né? Foi bem bacana ouvir. Complementou vários debates que a gente tem feito lá na disciplina, então foi muito rico ouvir. Tá? Vou passar a palavra para o Ian, que é o próximo extensionista que vai te fazer uma pergunta, tá, Marcelo? Ian, a palavra está contigo. Show de bola. Bom, Marcelo, deixa eu fazer uma perguntinha. Uma pergunta rápida, mas que a resposta acredito também que vai ser densa, né? Eu queria saber o seguinte, em relação ao processo de dissolução da escravidão no Brasil, a integração do negro na sociedade, simultaneamente ao processo de conformação da classe trabalhadora, eu queria saber como que se deu os debates dentro do pensamento comunista, dos movimentos comunistas, né? Talvez uma sistematização se desse dos debates que aconteceram naquele período, nos períodos, né, imediatamente posteriores. É isso. Obrigado. Olha, esse é um tema, Ian, muito interessante, que eu diria que tem ainda uma pequena produção no Brasil sobre esse tema, né? Como é que a esquerda, particularmente no caso da sua pergunta, como os comunistas, né, viram a questão racial no Brasil. Tem um autor, né, professor da Universidade Federal de Alagoas, o Aruan, que tem um trabalho muito interessante sobre os comunistas de uma perspectiva internacional, né, mas envolvendo também aí o caso brasileiro nessa discussão. Eu diria para você o seguinte, depois da Revolução de 1917, para a gente poder dizer quem que a gente está chamando de comunistas aqui, né? Não o Marx lá, né? Mas aqueles que se agregam aos partidos comunistas criados depois da Revolução de 17 e da criação da Internacional Comunista, né? Um dos espaços onde o racismo foi mais denunciado e problematizado foi justamente o debate internacional feito, né, pelos comunistas através, né, da Terceira Internacional, da Internacional Comunista. Né? Esse debate é um debate que uniu militantes da Ásia, da África e das Américas com uma perspectiva que estava presente na primeira geração bolchevique, né, que era uma perspectiva anticolonial, uma perspectiva de direito das nacionalidades, que estava expressa nas posições do Lenin, por exemplo. Então, a gente pode dizer que, a partir das discussões levadas à Internacional Comunista por militantes comunistas que viviam nos Estados Unidos, não necessariamente nasceram lá, muitos vieram do Caribe, né, para Nova York, se estabeleceram lá e, por um caminho, né, chegaram ao Partido Comunista. A Terceira Internacional teve algumas das elaborações mais interessantes, mais ricas, né, sobre a relação entre colonialismo, racismo, exploração capitalista nos países que tinham vivido a escravidão, a colonização e o racismo e tal. O Brasil
E aí voltamos ao que o Jaime tinha colocado no início, né? O Brasil foi um pouco um caso à parte nesse primeiro momento mais rico do debate na Internacional Comunista. Eu diria que esse debate se fecha mais ou menos aí pela metade dos anos 1930, quando a Internacional já não está mais tão, embora continue, né, dando apoio a lutas de libertação nacional, mas de uma forma que já não é a mesma que se fazia antes, e depois a própria Internacional comunista é dissolvida, né? Então, mas o Brasil tem uma característica um pouco à parte nisso. Os militantes, ou pelo menos os dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, eles negam o racismo no Brasil quando entram nesse debate. Então, tem uma discussão muito interessante que é feita, por exemplo, pelo Otávio Brandão, quando ele está na União Soviética, em que ele é cobrado, né? Pô, o Brasil, junto com o sul dos Estados Unidos, um país escravista até 1888, o último, junto com o sul dos Estados Unidos, os dois últimos grandes polos escravistas de resistência nas Américas. Lá tem todo esse debate, e vocês aí no Brasil. E o Brandão diz que, olha, não tem esse debate aqui, ou no Brasil, né? Ele está falando lá, mas não tem esse debate no Brasil, porque no Brasil não tem racismo, a classe trabalhadora não é atravessada pelo racismo. Ora, essa posição do Brandão, a gente pode até entender, né? Embora não justificar, que ele está olhando a partir de um olhar muito particular, né? Porque, de fato, o PCB é um partido que lança, por exemplo, Minervino de Oliveira para candidato a presidente da República. A gente poderia dizer um operário negro, né, lançado pelo Partido Comunista a presidente da República. Mas não faz esse debate e não reconhece o racismo na sociedade brasileira. Esse reconhecimento, no interior do debate dos comunistas, vai depender de intelectuais comunistas negros que, digamos, empurram, né, o tema para discussão já no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra. É claro que existiram intelectuais que reconheciam o racismo na sociedade brasileira e podiam ter proximidade maior ou menor com a esquerda e tal, mas no interior do Partido Comunista esse é um debate já do pós-Segunda Guerra e vai ser incorporado ainda de forma tímida, né? Eu diria assim, mais explicitamente os temas relacionados ao racismo começam a aparecer já depois dos rachas de 1956, e aí sim a revista Estudos Sociais, né, que começa a ser publicada sob a direção do Astrogildo Pereira, né, no período posterior ao racha de 1956, ela começa a trazer mais discussões sobre escravidão, questão racial no Brasil, elas vão aparecer. Mas é algo relativamente tardio em relação à forma como esse debate apareceu, né, nos partidos comunistas da Terceira Internacional nos anos 1920, né, quando a gente compara, por exemplo, o caso brasileiro com o debate no Partido Comunista dos Estados Unidos, ou mesmo quando a gente vê as teses que o Partido Comunista Brasileiro produzia, né, para a seção sul-americana da Internacional Comunista, e vê a obra do Mariátegui, por exemplo, que dá centralidade para a questão racial, né, quando entra nesse debate. Então, tanto lá nas 7 teses que ele manda para o debate da Internacional Comunista na América do Sul, quanto na obra dele, de uma forma geral, ele dá muito mais centralidade à questão racial do que está dando o PCB aqui no Brasil nos anos 1920. Né? Não sei se responde a tua questão, mas... Muito bom, Marcelo. Obrigado pela resposta e obrigado, Ian, pela excelente pergunta. Vou passar a palavra para o Matheus Manhães para fazer a pergunta. Matheus, está contigo a bola. Boa noite, Marcelo. Você já mais ou menos respondeu a parte da minha pergunta para o Jackson, mas vou voltar um pouquinho rapidinho do Marx. No seu trabalho, você fala muito sobre uma virada linguística que acontece no final do século XX, como que alguns conceitos, algumas áreas do pensamento passam a privilegiar a forma com que aparecem determinadas categorias no pensamento de autores marxistas, inclusive no próprio Marx.
E aí eu poderia incluir aqui, no seu trabalho você fala mais de classe, né? Mas eu poderia aqui incluir palavras como povos desenvolvidos, povos civilizados, povos bárbaros, povos sem história, povos selvagens, todos temos que o Marx emprega e que passaram a ser alvos de ataque, né? Assim, alvos de crítica. Eu queria, então, minha primeira pergunta era que você pudesse, por favor, situar o contexto e o sentido em que o Marx usa esses termos. E me aproveitando dessa pergunta, aproveitar que você trouxe a questão irlandesa, para perguntar, você fala no seu trabalho que o Marx muda de posição em relação à questão irlandesa ao longo da vida dele. Essa ideia de que a luta pela construção da nacionalidade pode estar associada à luta da classe trabalhadora. Então, eu queria ouvir primeiro essa contextualização, segundo esse pequeno aprofundamento no debate da questão irlandesa, se possível. Marcelo. Tá certo. Então, Matheus, mais uma questão cercada de controvérsias, né? Não sou eu que vou resolvê-las aqui, eu vou apenas apresentar um pouco da minha leitura a partir do que eu conheço de autores que exploram muito mais, né, a obra do Marx nessa direção do que você acabou de questionar. Eu cito, por exemplo, os trabalhos da Lucia Pradella, né? Alguns deles estão traduzidos para o português, ou Kevin Anderson, né, que publicou Marx nas Margens, né? O que a gente pode perceber a partir da obra do Marx, né? A impressão que eu tenho é que há dois polos aí nesse debate. Um deles é o que diz, bom, Marx era racista e eurocêntrico. Olha aqui, aí pega várias frases de vários textos do Marx e tal, e vai dizer, viu, Marx era racista e eurocêntrico. Mas perde de vista justamente o que é central para o pensamento do Marx, que é o todo, a totalidade, né? E abstrai ou tira, né, essas frases do conjunto da discussão do Marx. Esse eu acho que é um polo extremo. O outro polo extremo é aquele que diz o seguinte, não, Marx sempre foi perfeito, nunca foi racista, nunca foi eurocêntrico, nunca teve nenhuma visão desvirtuada, né? Marx é um dogma, né? Então a gente não pode também pensar defeitos na obra do Marx. Eu acho que os dois extremos, né, não ajudam muito a entender a forma como Marx encara os povos não europeus e, ao mesmo tempo, a questão racial associada a isso, né? De um lado, porque analisam a obra do Marx de uma forma que ele não gostaria que fosse analisada, que é retirá-la da história e retirar a historicidade interna da obra. Porque o Marx, que escreve o Manifesto Comunista em 1848, obviamente não é o mesmo Marx que escreve o Capital e publica o primeiro livro lá em 1867. Né? Nesses 20 anos, muita coisa aconteceu com ele. Por exemplo, quando derrotada a Revolução Alemã de 1848, ele vai para a Inglaterra, ele entra em contato com o movimento operário inglês de uma forma mais direta. Ele já tinha ido lá com Engels, né? Visitou Manchester e tal, mas ele entra em contato com o movimento operário inglês de uma forma mais direta. É a última fase do cartismo inglês. Um dos caras que é o maior contato assim do Marx com o movimento cartista inglês, é uma das suas lideranças tardias, é o Ernest Jones. O Jones é um cara que tinha sido preso, né, no final da década de 1840, justamente porque, por atividades sediciosas, né, justamente porque ele defendia a independência da Irlanda. E é um sujeito com uma visão anticolonial, a partir da Inglaterra. Ele tinha nascido na Alemanha, por isso o contato ali com Marx era fácil, ele falava um alemão mais fluente, quando Marx estava chegando na Inglaterra, ele ainda está mais cercado, né, da colônia alemã. E, por outro lado, ele era filho de militar, então ele conhecia todo o processo militar inglês, né, colonial e tal, por dentro. E o Jones é editor de alguns periódicos cartistas, onde o Marx vai publicar, né, nos anos 1850. Algumas coisas eles publicam até em associação.
E é muito interessante você perceber que, por exemplo, os escritos do Marx sobre a Índia e sobre a China, na década de 1850, estão muito ligados ao que o Jones está escrevendo e, às vezes, eles estão publicando juntos, né? O Marx chega a falar, olha, boa parte da análise econômica daqueles jornais, né, era eu que fazia, mas tinha coisas que ele assinava e outras não assinava. Nesse período aí dos anos 1850, a obra do Marx se alarga por um trabalho que é considerado por alguns apenas jornalístico, né? Que é quando ele começa a escrever para vários jornais, a colaboração mais duradoura para o New York Tribune, né? Mas ele continua escrevendo para jornais do movimento operário e tal. Nesse período, a obra dele se alarga porque, para escrever esses artigos jornalísticos, ele estuda, né, muito. São cadernos e mais cadernos que ele vai lá com aqueles fichamentos. O Marx era um exemplo ideal para qualquer professor de metodologia em cursos de graduação, que chega em sala de aula e diz assim, não adianta só ler, gente, tem que fichar, senão não vai usar bem depois e tal. E o estudante olha para você com aquela cara assim, né? Aí, se você pegar aquelas pilhas e pilhas de cadernos do Marx, né, e dizer, se ele publicou 5% de tudo que está nesses cadernos aqui, foi muito, né? Deve ter publicado 1%, 2%, não sei a quantidade. Mas olha o que o cara fichou, anotou, resenhou e tal, para escrever, né? Então, ele estudou muito, e ele estudou muito a partir dos anos 1850, os povos coloniais, né, nessa relação, principalmente, com a Inglaterra. Isso foi fundamental para ele poder escrever o Capital. Né? No final dos anos 50, início dos anos 60, a gente percebe isso, né, nos vários rascunhos, digamos assim, do Capital. China e Índia tiveram uma atenção particular dele. Se a gente olhar para as palavras que ele usou, a gente vai ver, inclusive, que esses termos que você cita estão presentes, né, em todos os artigos do Marx nessa época. São palavras, digamos assim, do senso comum da época do Marx. Isso absolve o Marx. O Marx é um homem do seu tempo. A gente, hoje, um monte de gente fala assim, eu sou um homem do seu tempo, né? Do meu tempo, eu tenho 70 anos, então eu posso fazer essas piadas racistas, homofóbicas, machistas, porque é do meu tempo. Não absolve ninguém de dizer que eu é um homem do seu tempo, quanto mais o Marx, que quando a gente quer valorizar, diz era um homem à frente do seu tempo, sua obra, né? Então, nada disso absolveria o Marx, digamos assim. Mas eu acho que o mais importante é perceber como é que há aí um aprofundamento da análise dele numa direção. E a direção é a de que o capitalismo é cada vez mais global, o que aparece no Capital, embora ele não tenha desenvolvido como ele gostaria, né? Em torno de tudo que ele relaciona ao mercado mundial, né? Então, ele analisa a dinâmica global do capitalismo e ali ele percebe que as crises capitalistas podem não necessariamente começar do centro, elas podem começar da periferia, né? E ele chama atenção para isso, e, ao mesmo tempo, ele percebe que a luta de classes tem uma dimensão global também. À medida em que a acumulação ampliada do capital exige essa globalização, né, para usar a expressão mais contemporânea, a luta de classes também ganha uma dimensão global. E ele começa a admitir a possibilidade de que as lutas iniciadas na periferia colonial reverberem na luta no centro capitalista. Né? A relação de hierarquia, em alguns trabalhos, continua aparecendo, no sentido de que a explosão do sistema capitalista se dará quando o centro mais desenvolvido do capitalismo, né, vir passar pela revolução. Mas essa hierarquia vai, pouco a pouco, né, sendo atenuada por análises em que ele chega a dizer, olha, a próxima crise e a próxima erupção do movimento da classe trabalhadora europeia depende do que está acontecendo agora na China. Então, nos anos 50, ele está chegando a esse tipo de elaboração. Mas eu diria que o Marx não se satisfaz com isso. Né? Mesmo depois da publicação do livro 1 do Capital, ele continua estudando as sociedades do que a gente hoje chama de sul global,
né, e mesmo a periferia da Europa. Então, quando ele está trocando ideias com os populistas russos, né, sobre se há alguma possibilidade da Revolução Socialista pegar algum atalho na Rússia pela via das lutas camponesas, numa sociedade que é fundamentalmente agrária ainda, né, na década de 1870, 1880, né, ele está pensando cada vez mais nas especificidades de sociedades em que as relações de trabalho capitalistas, né, ainda são incipientes, mas em que a expansão do capitalismo já colocou contradições, em que talvez seja possível imaginar, né, lutas revolucionárias. Ele não consegue desvencilhar, e eu acho que isso é um dos pontos fortes do Marx, né, essas lutas revolucionárias na periferia só poderão dar certo se elas também acontecerem no centro ou se elas acontecerem numa escala internacional. Mas ele começa a estar cada vez mais atento para isso. Então, ele vai estudar relações de trabalho pré-capitalistas, que já aparecem lá nos Grundrisse, no final dos anos 50, né? Ainda com mais profundidade. Ele vai estudar relações com a terra, família, né? Relações de gênero, coisas que vão aparecer naqueles cadernos dele já dos anos 1870 para 1880, né? Como os chamados cadernos etnográficos do Marx, né? E aí eu acho que concepções mais eurocêntricas, né, de povos bárbaros, né, ou civilização versus barbárie e tal, já estão completamente superadas pelo Marx. E muitas vezes, mesmo lá nos anos 50, os artigos sobre a Índia, que ele escreve em 1853, se eu não me engano, e tal, que são muito polêmicos, porque essas palavras todas vão aparecer, sociedade sem história, que é uma coisa do Hegel, né? Isso tudo vai aparecer ali. Mesmo ali, se a gente reparar bem, a visão do Marx, embora contenha um grau de etnocentrismo, ela não é necessariamente uma visão hierárquica no sentido colonial europeu, né? Porque ele faz comparações que chegam a ser engraçadas. Primeiro, ele diz que a sociedade indiana, milenar e tal, né, era muito mais civilizada em vários aspectos do que a sociedade europeia e tal. E em outras ele faz comparações que são degradantes em relação a outras nacionalidades europeias. Ele compara com italianos, ele é super preconceituoso na comparação que faz com italianos e tal. Então, você pode até dizer que tem conteúdos etnocêntricos ali, mas não tem a mesma hierarquização que a gente está olhando no pensamento colonial europeu nessa época, né? Então, acho que ao longo dessa trajetória, né, dos cerca de 30 anos aí em que ele refletiu sobre essas questões dos povos não europeus e tal, o Marx aprendeu muito, né? E uma visão eurocêntrica ou racista, acho que está distante, né, de dar conta do que era o pensamento do Marx sobre povos não europeus. Sobre a questão da Irlanda, só para esclarecer de uma forma rápida, né, para não gastar muito mais tempo, que tem mais questão ainda, o Marx muda no seguinte sentido: ele antes achava que era a luta da classe trabalhadora inglesa, quando chegasse a Revolução Socialista na Inglaterra, que ia libertar a Irlanda. Então, podemos dizer que ele tinha uma visão de que a revolução no centro do capitalismo ia gerar automaticamente, né, a independência na periferia. O que ele escreve em 1870, ele diz que ele mudou, né, não sou eu que estou dizendo, e ele diz, não, agora eu vejo o seguinte, é tão central para a burguesia inglesa a exploração das terras na Irlanda e essa divisão da força de trabalho incutida pela ideologia, que a gente pode dizer racista, né, em relação aos irlandeses e tal, é tão central para o capitalismo inglês que, sem a luta pela libertação da Irlanda, quer dizer, sem a libertação da Irlanda, a classe trabalhadora inglesa não vai conseguir se libertar do capital aqui no centro. Então, é essa inversão que eu acredito que ele diz, né, que o pensamento dele mudou, que eu acredito que acontece. Não que ele antes não apoiasse a libertação da Irlanda, ele sempre apoiou, né, desde o início. É a lógica de por onde a revolução vai começar que está mudando na cabeça do Marx com o tempo, né? E também não tem determinismo nisso, não quer dizer que sempre a revolução vai começar da periferia. O que ele está dizendo é em relação
a Inglaterra e a Irlanda naquele contexto aí dos anos 1860, 1870, que é quando ele está escrevendo. Valeu, Marcelo. Ótima resposta, ótima pergunta também, Matheus. Pessoal, eu encerrei aqui as inscrições, tá? Estão inscritos ainda a Maria Malta, Marcelo comenta, e depois o Daniel Sena se inscreveu também, tá? Maria, a palavra é contigo. Oi, Marcelo, boa noite. Desculpa ter entrado aqui um pouquinho depois do início da atividade. Eu estava terminando de dar minha última aula do semestre, ainda bem, né? E queria te fazer uma pergunta sobre uma questão que aparece 2 vezes no seu livro, que é a questão dos novos sujeitos, né? Que você levanta, mas você levanta ali a partir da literatura que está inclusive discutindo os conceitos de classe trabalhadora e tal, mas eu fiquei com uma questão, né? Eu acho que você deve ganhar ela de vez em quando, que é uma questão, talvez tenha a ver com os estudos que a gente tem feito de intérpretes do Brasil, a gente tem tratado muito, né, de trazer mulheres e de trazer pessoas negras e mulheres negras para debater esses temas centrais. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa dimensão da classe, que é ela ter essa hierarquia interna, em que as trabalhadoras e as trabalhadoras negras elas estão numa situação dentro da classe que é uma situação hierarquicamente mais complexa, no sentido de ter nuances que dizem respeito a essas particularidades, mesmo que a gente, né, não descolhe do elemento de classe. Então, como lidar com essas discussões, mantendo essa estruturação em torno da noção de classe, né? E especialmente nesse contexto em que a liberalização dos pensamentos, inclusive de autores marxistas, tem sido fantástica, né? De repente, a Lélia Gonzalez não é mais marxista, ela é só uma feminista. A Angela Davis, que isso, de jeito nenhum, ela é uma feminista e antirracista, negra e tal, não, que negócio de marxismo é esse? Então, como lidar com essa questão nesse contexto, né? Valorizando essa importância e essa dimensão da classe, mas, ao mesmo tempo, sem se livrar da classe junto com ela, que é a pergunta nessa direção. Boa noite, Maria. Prazer te ver aqui. Então, essa é uma pergunta muito legal, muito rica, né? Nesse livro, quando eu penso novos sujeitos, sempre com ponto de interrogação, né? É porque eu estou defendendo uma tese de que, a partir do Marx, não quer dizer só no Marx, mas a partir do Marx, a gente pode ter uma leitura mais ampliada sobre o que é a classe trabalhadora do que a leitura dominante, mesmo no marxismo do século XX, que praticamente restringia a classe trabalhadora ao operário de macacão e muitos dos trabalhos, né, o operário branco, do centro do capitalismo, da indústria mais produtiva e tal, né? E via outros setores como a margem disso. Isso tem uma configuração, né, racial e tem uma configuração de gênero. Mas eu digo que, a partir do Marx, acho que eu já falei mais da questão racial, né, é possível chegar a conclusões como as que hoje têm avançado, né, o feminismo marxista, em várias das suas vertentes. Você citou Angela Davis, né, a gente pode dizer um feminismo marxista negro. Angela Davis, por sua vez, diz: bom, mas vocês aqui no Brasil enchem um auditório para me ver, mas vocês têm aqui a obra da Lélia Gonzalez. Já não tem mais a Lélia, infelizmente, mas tem a obra da Lélia Gonzalez, onde eu aprendi muita coisa do que eu estou falando aqui, né? De um lado, o feminismo marxista negro, de outro, e não são dois polos, eles muitas vezes se combinam, né? O chamado feminismo marxista da reprodução social, né? E o que a gente pode tentar tirar dessa reflexão a partir do Marx, né? A partir dentro dessa discussão, né, sobre a reprodução social.
a classe trabalhadora chega ao local de trabalho e desempenha durante horas, né, todo dia, esse trabalho do qual se extrai mais valor ou não, produtivo ou improdutivo, pelo qual ela recebe um salário. E muitas vezes a gente lê isso aí como algo que significa, bom, a partir daí ela vai ao mercado, compra aquilo que é necessário para ela realimentar, né, essa sua própria força de trabalho e volta no dia seguinte para vender novamente a força de trabalho. Só que, digamos, né, em termos bem práticos, se eu vou ao mercado e compro 1 quilo de feijão, eu preciso cozinhar esse feijão. Quem cozinha esse feijão? Né? Se eu vou ao mercado e compro uma camisa, né, eu não posso ir com ela todo dia trabalhar, eu tenho que lavar de vez em quando. Né? Quem lava essa camisa? Né? Se eu chego aos 60 anos, 65, 70, cada dia eles aumentam a idade, e me aposento, quem vai trabalhar no meu lugar? Né? É meu filho, né? O meu neto? Quem cuida dessas novas gerações para que elas possam entrar no mercado, vender sua força de trabalho em troca de um salário? Então, essa reprodução da força de trabalho, ela não se dá só pela compra de mercadorias no mercado, embora ela também se dê por esse caminho. Né? Existe todo um conjunto de trabalhos, remunerado ou não, que está ligado à reprodução dessa força de trabalho. E esse trabalho, remunerado ou não, especialmente o não remunerado, né, ele recai sobremaneira sobre as mulheres da família proletária, as mulheres que trabalham nos serviços remunerados, mas que são essenciais à reprodução da força de trabalho, de saúde, de educação, de alimentação, etc., etc., e que recebem no mercado de trabalho sistematicamente menos do que os homens que trabalham ao seu lado. Então, existe uma situação que a gente precisa explicar para além da relação assalariada e para além da relação de compra e venda no mercado, né, que é necessária para a reprodução da força de trabalho, que é essa desse trabalho adicional, aí, muitas vezes não remunerado, que sobra, digamos assim, para as mulheres. Então, a opressão de gênero, a opressão patriarcal, que antecede o capitalismo, obviamente, né, mas ela ganha uma nova função, um novo sentido, né, na sociedade em que tudo é mercadoria, no capitalismo, né? Inclusive a mercadoria força de trabalho, que é essa de garantir, né, um rebaixamento do custo da reprodução da força de trabalho. Ora, isso tem a ver com uma separação entre o espaço da produção e o espaço doméstico, que não predominava em sociedades anteriores ao capitalismo, e com uma reprodução, né, de formas de opressão e dominação de gênero que já predominavam em sociedades pré-capitalistas. Então, acho que isso é uma chave explicativa importante para entender, né, as desigualdades no mercado de trabalho. Essa chave explicativa tem relação com o que o Marx escreveu lá no Capital sobre a reprodução da força de trabalho, sobre a mercadoria, né, especial, que é a força de trabalho, que é aquela que efetivamente pode gerar valor e tal, mas Marx não desenvolveu isso no Capital. Isso é um desenvolvimento que a gente continua e precisa continuar fazendo. Né? Agora, se a gente olhar para isso só do ponto de vista, né, de uma classe trabalhadora homogênea, né, de uma classe trabalhadora que seria a mesma no norte, no sul global, ou em todos os segmentos do mercado de trabalho, a gente pode ficar com a falsa impressão de que todas as mulheres são submetidas a essas relações de opressão da mesma forma. Isso não acontece. É isso que Lélia Gonzalez, quando diz, olha, a mulher negra no Brasil é vista ou como uma mulata ou como uma empregada doméstica. O que Angela Davis resgata desde do trajeto da escravidão nos Estados Unidos e vai dizer, olha,
as mulheres negras nunca foram só donas de casa. Pelo contrário, elas trabalhavam para aquelas que iam vender sua força no mercado de trabalho como trabalhadoras domésticas remuneradas, para poder voltar e sustentar a sua família. E mesmo na época da escravidão, né, muitas vezes elas eram, na maioria das vezes, né, trabalhadoras da plantation, da produção e tal, e elas cuidavam da família escravizada no sentido da reprodução da força de trabalho biológica, né? Então, ela está chamando a atenção para a especificidade da mulher negra nas relações assalariadas capitalistas, não percebendo a mulher negra, né, como mais uma mulher oprimida no lar e tal, porque ela nunca teve, ou na maioria das vezes, não tem a opção de ser oprimida só no lar, né? E ela não vai entrar no mercado de trabalho nos mesmos lugares que a mulher branca entra no mercado de trabalho. Uma das coisas interessantes, eu acho, para entender esse processo, é ver o peso que, em sociedades que viveram a escravidão, tem o serviço doméstico, né? O trabalho doméstico remunerado, que no Brasil a gente associa a figura da empregada doméstica, que gera normalmente para a gente a ideia de que, olha, como herança da escravidão, a gente tem uma subordinação maior das mulheres negras que estão no serviço doméstico. Tudo isso, claro, tem uma raiz, tem a ver com a escravidão e tal, mas tem estudos históricos recentes, né? Eu posso citar, por exemplo, a Flávia Fernandes, uma historiadora super talentosa, que mostram que o serviço doméstico ele se tornou mais feminino e mais negro depois da abolição da escravidão. E que essa segmentação do mercado de trabalho, a partir de critérios raciais, ela se aprofundou ao longo do século XX. Então, o lugar de subordinação da mulher negra no mercado de trabalho se aprofundou ao longo do século XX. Então, se a gente não consegue perceber como classe, raça, gênero são indissociáveis na exploração, na alienação, na opressão, que são reproduzidas sistematicamente, né, pelo capitalismo, a gente não dá conta de perceber toda a diversidade, né, da classe trabalhadora e todo o desafio que está dado, né, numa luta para unificar essa classe contra o capital. Eu acho que essa é uma perspectiva que o Marx tinha lá atrás, né, da necessidade da unificação da classe, para além de barreiras nacionais, obviamente, né, o cara está por trás da Associação Internacional dos Trabalhadores, para além de barreiras de gênero, de raça e tal, mas que não basta ficar lá no que ele disse no século XIX, a gente tem que avançar bastante, porque a gente viu como é que o racismo se perpetuou e se aprofundou, inclusive, nas sociedades capitalistas contemporâneas, e ele não teve oportunidade de ver isso. Eu acho que eu já estou falando demais aqui, mas ainda tem mais uma questão aí do amigo Daniel, né? É isso. Para encaminhar, Badaró, última pergunta, tá? Daniel Sena, palavra contigo. E aí depois eu faço um fechamento rapidinho depois que o Badaró acabar de comentar, tá bom? Vai lá, Daniel. Valeu, Jaime. E aí, Badaró, tudo bem? Bom, Daniel. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, faço doutorado aqui no PPG. E, cara, minha pergunta acho que a gente acabou de sair de junho, né? E acho que tem muito a ver com um livro que você está lançando, que as meninas lançaram, e que junho, mês da visibilidade. E tem muito a ver com a pergunta da Maria também, né? Acho que ela me contemplou, a sua resposta me contemplou muito nesse sentido. Mas acho que eu faria um recortezinho com relação ao movimento LGBTQIA+, porque muitas vezes existe a literatura sobre o racismo estrutural, a literatura da negritude, feminista, e a questão LGBTQIA+, fica meio que ali difusa. Já vi marxista falando que, olha, eu não consigo ver uma coisa estrutural ali nessa questão. Então, é uma luta pós-moderna? Não é uma luta pós-moderna?
Acho que fica... O que o Marx tem a dizer para as gays? Eu acho que esse é mais um campo, né, em que o Marx, do que ele explicitamente falou, né, a gente tem muito pouco a tirar. Agora, da análise da totalidade das relações sociais capitalistas que ele tentou empreender, talvez a gente tenha mais coisa a tirar. Há um campo de estudos hoje de marxismo queer, como alguns chamam, outros vão dar outros nomes, né? Mas que tenta justamente entrar nessa discussão. Para tentar ser bem breve, também não é a minha área de trabalho mais direta, né? Mas se um dos caminhos para perceber, né, a relação entre exploração e opressão é tentar entender como é que o mercado de trabalho, nas relações sociais capitalistas, é um espaço de concorrência e de hierarquia entre quem está empregado e quem está desempregado, e quem tem empregos com melhor remuneração e pior remuneração, entre quem consegue, né, se sustentar, digamos assim, e quem não consegue, né, quem passa ali pela precarização mais elevada. Se a gente entende isso e, ao mesmo tempo, entende que a justificativa do discurso liberal, capitalista clássico, de que todos são iguais perante a lei, de que as relações são contratuais, livremente estabelecidas pelos indivíduos e tal, né? Como é que a gente explica as hierarquias? A gente vai precisar sempre de formas estigmatizantes, de alguma opressão relacionada a essa exploração para justificar essas hierarquias, né? Então, tanto do ponto de vista da identidade de gênero, da orientação sexual, quanto do ponto de vista da questão racial, né? Do ponto de vista do patriarcado, a gente vai poder estabelecer algum nível de conexão, né? Não é à toa que a gente observa que no mercado de trabalho também a população LGBTQIA+, né, ela tem um lugar específico, né? As pesquisas de relações de trabalho, por exemplo, em call centers, né, feitas tanto aqui no Brasil quanto em outros países do sul global, Índia e tal, quanto na Europa, mostram que esse é um espaço em que a população LGBTQIA+ tem mais vagas no mercado de trabalho. E por que tem mais vagas? Porque a remuneração, de um lado, é uma remuneração baixa, e, segundo, porque não conta, né, a aparência visual, né? Porque as pessoas estão falando pelo telemarketing, pelo telefone e tal. E isso é explicitado na contratação, né? Então, você tem nichos do mercado de trabalho e tem também uma maior, né, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, que também valem para tentar estabelecer aí uma relação mais estrutural. Mas isso seria pouco, né, para entender esse processo. A gente precisaria entrar na discussão sobre reprodução de formas patriarcais de família e por que para o capitalismo é importante, né, reproduzir a família patriarcal. E aí, obviamente, tudo que desvia da família patriarcal e dos papéis de gênero, né, estabelecidos na família patriarcal é um problema, né, para a norma. É possível até que o capitalismo consiga criar, né, um discurso liberal, né, ou, como diz a Nancy Fraser, um neoliberalismo progressista que vá ser incorporador. Mas essa incorporação é até a página 2. Né? Então, vamos pegar aqui os melhores entre aqueles que sofrem as opressões e dar para eles postos de algum destaque, né? Ou vamos estabelecer um número mínimo aqui de pessoas que vão ser representativas, né, de determinadas fatias oprimidas da sociedade e mostrar, olha, essas pessoas têm espaço, né? Mas, do ponto de vista da lógica estrutural do sistema, reproduzir opressões, né, é parte dessa lógica, né?
Então, acho que tem muitos caminhos para entender isso aí, mas com certeza você tem razão de que a gente tem que colocar no pacote da explicação também as questões relativas à identidade de gênero e orientação sexual, para perceber, né, a diversidade no interior das relações de classe capitalista e os desafios que estão postos aí para a luta contra elas, né, contra essas relações de classe. Bom, espero que eu não tenha ultrapassado muito aí o tempo que o Jaime estava pensando, e agradeço muito as perguntas, foram muito ricas. Foi ótimo, Marcelo. Foi no tempo mesmo que a gente estava pensando, programando. Agradeço muito a Marcelo pela disponibilidade. Agradeço todo mundo que está aqui no papo, né, os extensionistas todos, a Sônia e o João, que estão o Daniel, que está pela primeira vez aqui com a gente na reunião de extensão, né, no projeto. Obrigado a todo mundo que veio e os que já vêm há algum tempo acompanhando, né? Jackson, Maria, Matheus e Ian. Tá? A Carlinha sou eu que estou no computador e no celular, tá? Então estou com 2 perfis, ela não está presente de fato. Então, obrigado, pessoal. Vou encerrar a gravação por aqui.